tipo de cristão somos? Qual é o tema da mensagem, só para não perder o costume? Que tipo de cristão a gente é? Eu vou mostrar para você aqui, dentro de um episódio, ouçam isso. O episódio, quando eu começar a ler, você já deve conhecer, e se já conhece, excelente, se não conhece, vai conhecer. Mas Deus sempre nos mostra algo a mais. E hoje cedo, no meu momento, no meu devocional com Deus, veio ao meu coração algo que eu quero compartilhar com vocês nessa noite aqui, em nome do Senhor Jesus. Antes de eu ler o texto com vocês, existem tipos de cristãos, não é bem a respeito disso que eu quero falar, mas dois tipos bem que nós vemos dentro da igreja. Dois tipos de cristãos que nós vemos constantemente na igreja: o cristão chuchu e o cristão giló. Cristão o quê? Chuchu e o cristão giló. Sabe qual é a diferença, sim ou não? Tudo que... Já comeu chuchu alguma vez na vida ou não? Quem já comeu chuchu? Quem já comeu giló? Amém. Uns gostam, outros não. É ou não é? O fato é o seguinte: chuchu, se você fizer chuchu com camarão, o que acontece com o chuchu? Ele fica com gosto de camarão. Se você fizer chuchu com frango, o que acontece? Ele fica com gosto de frango. Tem cristão assim. Compreende? Ele é o cristão chuchu. Ele é sempre influenciado, infelizmente. E existe o cristão giló. Meu irmão, você faz giló com carne, o que acontece? A carne pega o gosto do giló. Você faz frango com giló, o que vai acontecer com o frango? Fica com gosto do giló. Você faz camarão com giló, camarão com giló? Faz camarão com giló, o camarão vai ficar com gosto de giló. Ou seja, é o giló que influencia. Esse é o cristão que a gente tem que ser, e não o chuchu que é influenciado por tudo ou todo mundo. Temos que ser o cristão giló, ou seja, aquele que vai influenciar positivamente em nome de Jesus. E você vai ser um cristão assim. Pode dar um brado de vitória aí, se você crê? Sim, vai ser em nome de Jesus. Amém, igreja? Mas vamos lá, saindo do chuchu e do giló, que só a dona Nite que gosta de giló aqui, mais uma turma aí. Vamos ler, lê comigo o versículo 14 em diante aí de Mateus, capítulo 25, a parábola dos talentos. Já ouviu essa parábola? Olha o que diz assim: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. Vamos ler juntos? A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. Então partiu. Deu para entender? Chama os servos, a um deu 5 talentos, a outro deu 2, a outro deu 1 e partiu. Versículo 16, o que está escrito? O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e fez o quê? Ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 talentos ganhou outros 2. Mas o que recebeu 1 talento, saindo, fez o que, igreja? Comigo, vamos lá. Abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o que aconteceu? Voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Amados, olha para mim aqui. Todos nós um dia vamos prestar contas com Deus, amém? Diga assim: eu vou prestar conta com Deus um dia. Todos nós vamos. O que temos feito com os talentos que Deus tem nos dado? Mas o que é talento, bispo? É algum dom? Pode ser. Talento seria tudo aquilo que hoje Deus entrega para você. O que hoje você tem? Você tem filhos, você tem um casamento, você tem uma casa, você tem um trabalho, você tem seus pais ainda vivos. Tudo é talento. É coisa que está diante de você, que Deus nos chamou para cuidar. Amém, igreja? Para fazermos alguma coisa, para guardar, para multiplicar, dependendo daquilo que seja. Daqui a pouco eu explico para você. Vamos lá, continuando, diz, então, versículo 20, vamos ler juntos? Então, aproximando-se, o que recebera 5 talentos, entregou outros 5 talentos, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Servo o quê? Bom e fiel. Não ouvi legal. Servo o quê? Bom e fiel.
foste fiel no pouco e sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Meu amado, esse é o maior sonho da minha vida. Sério, não é aqui. É de um dia ouvir Jesus dizendo: Gerson, pode entrar. Pode entrar. Você foi bom e fiel. Quem gostaria de ouvir isso também? Sejamos bons e fiéis. O que a gente tem que ser? Não basta ser bom, tem que ser fiel. Não basta ser fiel, tem que ser bom. O que a gente tem que ser? Bom e fiel. Continuando, vamos lá. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste. Aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor. O que o Senhor disse para esse também? Muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse, olha a diferença desse: Senhor, sabendo que és homem severo e que ceifas onde não semeaste, ajunta onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor. Qual foi a resposta do Senhor? Em voz alta comigo, vamos lá. Servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei, ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que fizesse o quê? Que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e ao voltar receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento. Repete isso. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10, pois a todo que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Digam graças a Deus. Feche a sua Bíblia, se você tinha aberto a mesma. Coloque atenção em mim, por favor. Isso aqui Deus me mostrou hoje cedo, sinceramente. Eu nunca tinha olhado dessa forma, dessa parábola que eu já li não sei quantas vezes, e graças a Deus por isso. Eu queria que você atentasse para isso daqui, você que está pelas redes sociais também. O Senhor dos 3 servos era o mesmo? Sim ou não? Vamos lá, participa comigo aí, pessoal, senão eu vou embora, hein? O Senhor dos 3 servos era o mesmo, sim ou não? O mesmo. O Senhor do que recebeu 5, do que recebeu 2 e do que recebeu 1 talento. Era o mesmo Senhor. Se você conversasse com o que recebeu 5 talentos e com o que recebeu 2 talentos a respeito do Senhor, o que você acha que os 2 falariam a respeito do Senhor? Coisas boas ou coisas ruins? Diz para mim. Certamente diria o seguinte: rapaz, o meu Senhor, Ele é justo. Poxa, o meu Senhor, Ele confiou em mim. Ele confiou em mim 5 talentos, você sabe lá o que é isso? Poxa, o Senhor confiou para mim 2 talentos. E eu tive o prazer de multiplicar, de trabalhar e entregar para Ele os 4 talentos. E o que receberam 5, eu tive o prazer de entregar os 10 talentos. Fui fiel. Poxa, o meu Senhor é digno, Ele merece, porque Ele confiou talentos para mim. Amém? Mas se conversasse com quem recebeu 1 talento e perguntasse, vem cá, como é que é o seu Senhor? O que você acha que ele diria? Rapaz, o meu Senhor, Ele só me deu 1 talento. Deu 5 para um, deu 2 para outro, e só me deu 1. O meu Senhor, rapaz, sabe o que eu fiz com o talento dele? Eu escondi, porque ele é chato pra caramba, porque ele é rígido à beça, ele pressiona a gente, ele põe medo na gente. Ei, cuidado com o que você ouve de alguém a respeito de outra pessoa, sem conhecer de fato a outra pessoa. Compreende o que eu estou dizendo? O Senhor era o mesmo. A reação do que recebeu 5 e do que recebeu 2 foram semelhantes. Receberam o talento e saíram logo o quê? A multiplicar, fazer alguma coisa. Eu vou fazer alguma coisa com o talento que eu recebi, porque o meu Senhor confiou em mim o talento.
o que recebeu 1 talento. Esse, o que eu posso dizer? Esse tipifica, digamos assim, o imaturo. A pessoa imatura, ela é assim. Primeiro que ela vive se comparando com os outros. Primeiro que tudo dos outros é melhor do que o dela. Primeiro que ela nunca procura olhar na justiça do Senhor. Porque está escrito aqui que o Senhor deu a cada um segundo o quê? A sua capacidade. Por isso que a pessoa que é humilde, pessoal, ela é mais feliz. Você sabe por que a pessoa humilde é mais feliz? Porque ele se alegra com a conquista do outro. Para ele não tem problema ele ver o outro prosperando, o outro vencendo. O humilde é mais feliz, que ele não espera reconhecimento, ele não espera aplauso. Se o aplauso vier, amém, graças a Deus, se o reconhecimento acontecer, legal, ele sabe lidar com isso também. E não deixe subir a cabeça, o seu coração, porque o seu coração está no Senhor. Mas se ele não for reconhecido nem aplaudido, para ele não tem problema, porque ele fez para Deus e não para ser reconhecido pelas pessoas. Digam graças a Deus. Esse é um dos porquês a pessoa humilde é mais feliz. Compreende o que eu estou dizendo? Em nome de Jesus. Esse homem tipifica a pessoa que não é humilde, para reconhecer que a sua capacidade era para multiplicar um, e ele poderia ter multiplicado, ou não poderia? Ei, o que Deus te deu, você tem condição de guardar, você tem condição de cultivar, você tem condição de multiplicar, você tem condição de fazer acontecer. Sabe por que às vezes não faz? Quer que eu diga sim ou não? Sim. Porque não dá valor, muitas das vezes. Está esperando ter mais para dar valor. Você não precisa esperar mais para dar valor. Dê valor ao que hoje você tem. Ah, mas é quase nada. Dê valor a esse quase nada. Porque do quase nada Deus pode fazer muito. Amém. Havia apenas 5 pães e 2 peixes e pôde alimentar uma multidão. Amém, igreja? Havia apenas uma botija de azeite na casa de uma mulher. E Deus fez haver uma multiplicação de sorte que ela pagou as suas dívidas com o azeite que foram multiplicado, porque ela vendeu. Havia um pouco de azeite e um pouco de farinha na casa de uma viúva, pobre com o seu filho. Ambos iam morrer de fome. Só um pouco. Mas porque ela confiou na palavra do Senhor e semeou na vida do profeta, na verdade, semeando na obra de Deus, sustentando o profeta do Senhor, a obra do Senhor, Deus fez haver multiplicação. Dê valor ao que você tem. Seja grato pelo que você tem. Perdemos muitas das vezes por ingratidão, sem perceber, involuntariamente. Mas como assim involuntariamente? Porque reclamamos daquilo que temos. Reclamamos, murmuramos, em vez de valorizarmos o que temos. Compreende o que eu estou falando? Então, o dos outros é sempre melhor. A família do outro é melhor. Não seria porque aquele cuja família parece ser melhor do que a sua está cuidando da família, você não poderia estar fazendo o mesmo? Mas porque você está olhando para a dele e não para a sua, você não dá o valor que a sua merece e não faz o que deveria ser feito. Enquanto isso, o outro que não está olhando para a sua, está olhando para a dele, está cuidando da dele, o gramado dele parece mais verde do que o seu. Quem compreende? Está claro isso, pessoal? Então, é palavra de Deus e informação aplicável para o nosso dia a dia, para o meu dia a dia. Eu comecei falando sobre a interpretação que os 3 deram a respeito do seu Senhor. 2 interpretaram: o meu Senhor é maravilhoso. Confiou algo nas minhas mãos. Confiou talentos nas minhas mãos. Entregou algo para eu fazer. O mais simples que seja, mas ele entregou algo nas minhas mãos. O terceiro, o que recebeu 1, ele interpretou de forma totalmente equivocada. O meu Senhor é injusto. O meu Senhor é ríspido. O meu Senhor põe medo. E por medo eu enterrei o talento. Por isso que eu não fiz o que tinha que ser feito. E cada um interpreta conforme o filtro mental. Um dia desse eu conversava com a minha esposa a respeito disso. Cada um de nós temos um filtro mental. Você sabe onde foi formado esse filtro mental? No ambiente que você cresceu,
na educação que você teve, nas informações que você recebeu, em especial na infância até a adolescência. Episódios que você viveu na sua vida, em especial episódios traumáticos ou episódios muito bons, que liberaram algum tipo de emoção em você. Isso fizeram gerar crenças dentro de você. E isso faz com que haja um filtro mental. Então você tem uma forma de ler a vida, você tem uma forma de enxergar a vida, você tem uma forma de enxergar as ações das pessoas. 2 aqui enxergaram o seguinte: o Senhor confiou em mim, Ele merece que eu faça alguma coisa. Amém? O terceiro interpretou da forma que ele achou que tinha que interpretar. Eu tive medo do Senhor e por isso que eu não fiz. O Senhor cobra sem dar condições. É isso que ele estava dizendo. O Senhor colhe onde o Senhor não plantou. Você está entendendo? Foi o que ele falou. O Senhor colhe onde o Senhor não plantou. Por isso que eu não fiz. E o que ele ouviu do Senhor? Servo mau e negligente. Ei, cuidado com a interpretação que você dá às coisas. Cuidado. Que de repente você tem uma tendência a interpretar tudo de forma equivocada, negativa, pessimista, e você passa isso adiante e acaba perdendo oportunidades que Deus entregaria nas suas mãos. Amém? Está claro isso, gente, em nome de Jesus? Isso estou falando para você é fato, gente. E são estudos que comprovam isso que eu estou dizendo para você. Portanto, você tem que ver que conflito íntimo há dentro de você, que ferida de repente ainda está aberta dentro de você. De repente houve um trauma na sua vida, o que aconteceu na sua infância, e que você faz de conta que aquilo não existe mais, mas volta e meia você tem reações que você nem gostaria de ter, elas são involuntárias, mas você tem, porque aquela ferida no fundo ainda está aberta, e você precisa tratar, e você precisa cuidar. Reconheça. Porque o primeiro passo que eu tenho que dar para eu mudar uma situação é reconhecer que ela precisa ser mudada. Eu só mudo aquilo que eu identifico. Se eu não identifico, eu não vou mudar. Entende o que eu estou falando? E se você tem pessoas que você sabe que te amam e você é humilde o suficiente para dar ouvidos a essa pessoa e permitir que ela fale com você, pode falar comigo aquilo que você estiver vendo de errado em mim, em comportamentos meus, então faça. Porque senão você vai perder. Quantas pessoas eu não já vi perdendo exatamente por causa do seu filtro mental, a maneira que ela tem de interpretar as coisas. Tudo é contra ela, tudo ela está sendo injustiçada, tudo ela está sendo rejeitada, tudo estão fazendo porque não a amam, porque estão deixando-a de lado, e nada disso é verdade. Mas ela interpreta assim, ela vê assim, logo ela não faz o que tem que ser feito. Ela poderia fazer muito melhor, mas ela não faz. Que talento Deus tem entregue para você? Que talento Deus tem te dado? Deus te deu algum dom, o que você está fazendo com esse dom? Deus te deu uma família, o que você está fazendo com a sua família? Deus permitiu você se casar, o que você está fazendo com o seu casamento? Com a sua esposa, com o seu marido? Como é que você está cuidando? É um talento que Deus te deu. Você tem filhos, o que você está fazendo? Como que você está cuidando dos seus filhos? Está dando de mais ou está dando de menos ou está tendo equilíbrio? Porque o equilíbrio é importante. Você dá sim, mas você tem um momento que você diz não também, para poder equilibrar. Amém, igreja? Cuidado para não fazer do seu filho um reizinho nesse mundo, porque nesse mundo ele não vai ser rei, não. Aí você fica dentro de casa fazendo dele um rei, tudo gira em torno dele, todas as vontades dele são feitas. Quando ele encarar o mundo lá fora, não vai ser assim, não. Entende o que eu estou dizendo? Aí ele não sabe se comportar diante das pessoas, não sabe por que nunca tem amigo de verdade, não sabe por que não consegue se relacionar bem com as pessoas, e sem perceber, ela que afasta as pessoas dela, sem ela perceber. Por quê? Porque ela vê que não, as suas vontades não são feitas, mas em casa ele sempre tinha as suas vontades sendo feitas. Entende isso que eu estou dizendo, pessoal? Então só estou dando um toque aqui. É questão de ter equilíbrio nas coisas, tanto no sim como no não. Isso faz parte. Por que um multiplica e o outro não multiplica? Porque um dá valor e o outro não dá.
Toda pessoa que valoriza aquilo que Deus lhe entregou, ela faz multiplicar. Por quê? Porque ela é grata por aquilo que ela recebeu, por menor que seja ou por mais irrelevante que pareça ser. Porque ela dá valor e ela é grata por aquilo, ela põe força. E porque ela põe força, aquilo tende a crescer, a multiplicar, ou tornar-se saudável, ficar bom. Se não era, fica. Se já era, fica melhor ainda. Amém? Está claro isso, igreja? Em nome de Jesus, será que eu e você, eu, Gerson, você que aqui está, você pelas redes sociais, será que nós somos gratos por aquilo que Deus tem nos dado? O ministério que Ele nos deu, seja ele qual for, seja de oração, seja de alguma coisa na igreja ou fora da igreja. Eu ouvi um pastor falando, e isso é fato, o ministério é tudo aquilo que Deus entrega para você. Sua família é um ministério. Amém? Não apenas cargos na igreja. Tudo é ministério. E o que nós fazemos? O que recebeu 5 ganhou outros 5. Foi bom e fiel. O bom faz acontecer. Diga, o bom faz acontecer. Fala com mais força, vamos lá. E o fiel reconhece que nada é dele, tudo é do Senhor. Digo, o fiel reconhece que nada é dele, tudo é do Senhor. Glória a Deus, igreja. Tudo é para a glória de Deus, não é para a glória dele. O bom e fiel não fica esperando o reconhecimento das pessoas. Ele sabe que o reconhecimento e vitória virá do Senhor. Como eu falei instantes atrás, se vier reconhecimento por parte de alguém, amém, graças a Deus. Se não vier, para ele tudo bem, porque ele não fez esperando isso. Entende? Ele sabe que virá do Senhor. Tudo virá do Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus, igreja. Compreende? Em nome de Jesus. Aonde estão os nossos olhos? Estamos olhando para quem? Estamos olhando para quem, meu amado? Em nome de Jesus. Não está escrito isso na Bíblia, no que nós lemos aqui, tá bom? Não está escrito que o que recebeu um, de repente teve inveja dos outros, porque um recebeu 2, o outro recebeu 5. Não está escrito, ok? Mas nós podemos trazer esse assunto à baila. Quantas pessoas que aparentemente estava tudo bem, até que alguém fez melhor do que ela. Compreende isso? Tudo aparentemente estava bem, até que alguém fez melhor do que ela. Eu pergunto, quem primeiro apresentou oferta ao Senhor? Caim ou Abel? Quem lembra? Quem apresentou oferta primeiro a Deus? Caim. Caim. Do fruto da terra ele pegou a oferta e colocou para Deus. Pronto. O que aconteceu? Nada. Mas, tranquilo. Aparentemente estava tudo bem. Até que Abel apresenta uma oferta ao Senhor. Abel vai lá no seu rebanho e procura o melhor. A melhor ovelha. Ele disse, aqui que eu vou sacrificar para Deus. A melhor. E apresentou para Deus. O fogo de Deus desceu e consumiu o holocausto, a oferta de Abel. Deus se agradou da oferta de Abel e de Abel, ou seja, da sua atitude e da oferta. Ao passo que de Caim e da sua oferta não se agradou o Senhor. Aí começou o problema. Foi ou não foi? Aí Caim falou, não acredito. Não. Vou matar meu irmão. Foi o primeiro homicídio da história. Você entende o que eu estou querendo dizer? Estava tudo bem até que alguém fez melhor. Não teríamos nós esse espírito às vezes? Pensa comigo, você está pensando junto comigo? Não teríamos às vezes esse tipo de comportamento? Você fica tranquilo, enquanto ninguém está fazendo, até que de repente alguém diz assim, eu vou fazer. E talvez aquilo mexe com você, mas mexe negativamente, não de sorte que você diga, peraí, aquele multiplicou os 2, o outro multiplicou os 5, eu vou multiplicar também, porque se eles multiplicaram, eu posso multiplicar também. Eles fizeram para o Senhor, eu vou fazer. O Senhor confiou neles e confiou em mim também, eu vou seguir o exemplo deles. Compreende? Mas há quem decida, infelizmente, invejar o que o outro fez. Não, peraí, o outro fez melhor do que eu. Aí critica o que o outro fez, fica chateado porque o outro fez. Sim ou não, igreja?
Quem já viu esse tipo de coisa? Claro que não foi você. Amém? Em nome de Jesus. Fica chateado porque o outro fez. E ainda tem aquele que diz: olha lá, é puxa-saco. Puxa-saco do Senhor. Puxa-saco. Quantas pessoas às vezes não falam isso? É puxa-saco do chefe, lá. Puxa-saco do líder, puxa-saco do pastor, puxa-saco do bispo. É puxa-saco. Não, é você que está com inveja. Não, está repreendido, está nada, repreenda você mesmo, em nome de Jesus, que mexeu com você. E você interpretou dessa forma errada. É isso. Ainda mais se você viu o outro sendo beneficiado. Porque foi o que aconteceu com Abel e Caim. Quando Caim viu, Deus se agradou do meu irmão Abel, da oferta dele. Tinha que ter se agradado da minha. Ou seja, a pessoa não tem humildade para reconhecer onde eu errei. Deixa eu procurar ver. Às vezes o que falta na gente, pessoal, é só um pouquinho de humildade, para a gente chegar e perguntar a alguém: onde eu estou errando, por favor? Onde eu estou falhando? Onde eu preciso melhorar? Onde eu preciso consertar? Onde eu preciso? O que eu posso fazer para melhorar? O que eu posso fazer para melhorar a nossa relação? A esposa com o marido com a esposa. O que eu posso fazer? O que depende de mim? É questão de humildade, muitas das vezes, que às vezes não temos. Às vezes no trabalho, pois o que eu posso fazer para melhorar nosso relacionamento aqui no trabalho também? Tem alguma coisa? Estou falhando, estou deixando a desejar em alguma coisa? Posso fazer algo melhor? Pergunte. Mas se perguntar, seja humilde para ouvir. Porque tem gente que pergunta, mas não aceita ouvir a verdade. Então não pergunta. Entende isso? Em nome de Jesus. Mas ore a Deus para que haja um coração quebrantado, um coração humilde. Oremos para que todos sejamos bons e fiéis. O que a gente tem que ser, pessoal? Bons e fiéis. Bons e fiéis. Não maus e negligentes. Aquele que foi mau e negligente, que escondeu o talento, que não deu o melhor, não valorizando o que o Senhor lhe deu, esse ouviu: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora. Não é isso que a gente quer ouvir, e não é isso que nós vamos ouvir. Nós vamos ouvir: vinde bendito de meu Pai, pode entrar para o reino que vos está preparado. Glória a Deus, igreja. Em nome de Jesus, você crê nisso? Fique de pé, por favor, se você crê. Em nome de Jesus. Que exemplo? Que exemplo eu e você vamos seguir? Que exemplo decidimos seguir? Qual exemplo eu e você decidimos seguir? Nós temos dois exemplos. Amém? Do que recebeu os 5 e 2, que foram similares, o comportamento deles. E temos o exemplo do terceiro, que decidiu não fazer o que era para ser feito, que decidiu interpretar de outra forma. O Senhor é ruim, por isso que eu não vou fazer. Estou com medo dele. Pergunta: o problema era o Senhor ou o problema era ele? Diz para mim, por favor. O problema era o Senhor ou o problema era ele, igreja? Pensa nisso. Pensa. O problema era o Senhor ou era ele, igreja? Ele, porque os outros dois, o Senhor é maravilhoso. O Senhor confiou em mim 2 talentos. Confiou nas minhas mãos. Sou apenas um servo. Deus confiou alguma coisa para você. Alguma coisa. Talvez você não esteja satisfeito porque você queria que Ele confiasse outra coisa. E Ele só vai poder confiar a outra coisa quando você valorizar essa que Ele confiou agora. Amém, igreja? Valorize essa. Em nome de Jesus. Põe força.
E Deus vai te entregar, perdão, coisas maiores amanhã ou depois. Para mim, para você, para todos nós, em nome de Jesus. Glória a Deus, igreja. Eu poderia falar outras coisas mais, mas é isso. Por hoje é isso. Em nome de Jesus. Sejamos aqueles que seguem os bons exemplos, não os maus. Amém? Vamos seguir o quê? Os bons exemplos e não os maus exemplos. Pai, em nome de Jesus.